todas. Como o professor já falou, meu nome é Thiago. Fui orientado pelo professor Augusto Armando de Castro Júnior da UFBA. Sou estudante da UFBA. O título do meu trabalho é uma generação do teorema de von Neumann, que é o teorema ergódico que eu estou falando aqui. O que eu vou fazer hoje é mostrar as generalizações que a gente obteve no trabalho que a gente fez e algumas discussões a respeito e os esboço das provas, os dois teoremas. Para falar isso, primeiro o von Neumann. Von Neumann é um teorema que essencialmente está uma espécie de interseção entre análise funcional e teoria ergódica. Então, vou falar um pouquinho sobre teoria ergódica. Você pode ver a teoria ergódica através como estudo de dinâmicas, ou seja, funções que vão de um conjunto X no conjunto X, através de medidas invariantes que você pode encontrar em relação a ela. Agora, por que medidas invariantes? Ou seja, medidas que dão peso a um conjunto da mesma forma que dão a pré-imagem desse conjunto, por essa dinâmica que você tem fixada. Uma das formas de pensar é olhar o teorema de recorrência de Poincaré, que diz que se você tem um espaço de probabilidade e uma situação mensurável, você tem uma medida que seja invariante por essa dinâmica, então, para qualquer conjunto de medida positiva, quase todo ponto para essa medida retorna esse conjunto. Na verdade, a gente prova até mais, que retorna infinitas vezes. Ou seja, a propriedade de ser invariante para essa dinâmica diz uma informação muito forte sobre ela. Aí uma pergunta natural, a pergunta seguinte seria, eu já sei que quase todo ponto retorna esse conjunto. Será que eu consigo calcular a frequência disso? E será que, se eu consigo calcular a frequência para quase todos esses pontos, será que há alguma uniformidade? Uma resposta está contida no teorema ergódico de Birkhoff, que diz mais do que isso, mas diz que, sobre as mesmas hipóteses do teorema de recorrência de Poincaré, esse limite, essa média chamada, em geral, hoje de média de Birkhoff, converge. Se você parar para pensar um pouquinho, essa média está dizendo a frequência de retornos do ponto X, ou seja, para quase todo ponto X, a frequência de retorno existe. E se você impuser uma condição sobre essa medida invariante dessa ergódica, ou seja, essencialmente ela não pode ser decomposta, ou seja, o que é não ser ergódico é você conseguir dois conjuntos invariantes pela transformação T, tal que essa medida M dá peso positivo aos dois, ou seja, você poderia quebrar a dinâmica em duas e estudar separadamente via essa medida. Então, se a medida for ergódica, ou seja, indecomponível, então essa frequência, além de existir para quase todo ponto, ela converge exatamente para a medida do conjunto. Agora, voltando um pouco e indo para a análise funcional, em 30, Koopman provou que esse operador, que age do L2, ou seja, as funções quadradas integráveis, desde que você fixe uma dinâmica que seja invariante por essa medida, que a medida seja invariante por essa dinâmica, ele provou que isso era um operador unitário, ou seja, uma hipótese só em análise funcional. A princípio, nada de teoria ergódica, certo? Mas ele propôs que, a partir disso, talvez com esse resultado fosse um bom indício de como estudar, de ligar análise funcional e teoria ergódica. E em 32, von Neumann, esse resultado é antes do Birkhoff, ou seja, foi o primeiro resultado em termos daquele tipo de média, que hoje são muito importantes. Ele provou que se você tiver um operador unitário ou até uma cotação fraca, agindo sobre um espaço de Hilbert, o operador linear e contínuo, então para qualquer elemento desse espaço de Hilbert, a média de Birkhoff converge. E se você definir uma função P que para cada elemento do espaço de Hilbert dá exatamente o limite dessa média de Birkhoff, isso é uma projeção ortogonal sobre os pontos fixos do operador. Ou seja, seria uma primeira versão do Birkhoff. Uma versão em que você olha para o espaço das funções e não olha ponto a ponto. A generalização que eu vou fazer aqui é no seguinte sentido. O fato de ser cotação fraca não é uma hipótese muito forte. É uma hipótese natural para você não deixar que as médias de Birkhoff explodam. Vou para o infinito. E norma. Você normaliza. Então a hipótese importante aqui é o fato de ser um espaço de Hilbert, que você pode falar de ortogonalidade e que aparece na demonstração. É fortemente utilizado isso, que usa o teorema da projeção. Então o que eu vou fazer aqui é, em vez de olhar para o espaço de Hilbert, olhar para um espaço normado qualquer e olhar em que situações a gente pode aplicar esse mesmo resultado, ou seja, as médias de Birkhoff sempre convergem. O teorema que a gente obteve foi... Você tem um espaço normado, agora a gente vai colocar uma hipótese de reflexividade, ou seja, vou explicar melhor depois, mas é uma hipótese que essencialmente você identifica o seu espaço com o duplo dual dele, via uma isometria. Você tem um operador linear e contínuo, agindo sobre E. Você vai pedir um pouquinho mais, você vai pedir um pouquinho menos do que contração fraca, você vai pedir só uniformidade de iterados.
Isso aí realmente é aquela hipótese, como eu falei, não é uma hipótese muito forte, porque é para não deixar que as médias explodam. Com essas hipóteses, ou seja, essencialmente a hipótese é reflexividade, você consegue o quê? Que para qualquer elemento do seu espaço, as médias de Birkhoff convergem. Se você definir aquela função P como sendo o valor desse limite, isso é uma projeção. Não faz sentido falar em ortogonalidade, porque a gente não está em espaço de Hilbert, está em espaço normado. Isso vai ser um dos problemas que a gente vai ter que adaptar essa questão de ortogonalidade substituindo por a questão de anulador. Mas é uma projeção, existem milhares de projeções sobre o espaço E, mas ela é unicamente determinada porque o limite é único, e continua sendo uma projeção sobre os pontos fixos. A gente consegue quebrar esse espaço em dois, nos pontos fixos e ele é soma direta dos pontos fixos e do fecho do RAM é a imagem de A menos I. Você sabe um pouquinho mais ainda, você sabe exatamente se um cara é ponto fixo ou ele está no fecho do RAM. Basta calcular a média de Birkhoff. Se ela degenera, vai para zero e está no fecho do RAM. Se ela não degenera, ela converge para ele próprio e é um ponto fixo. Uma observação é se ali eu coloquei a norma de AN menor ou igual a C. Se C for igual a 1, ou seja, a hipótese original do von Neumann, ou seja, uma cotação fraca, a projeção é ortogonal. Basta mostrar que os pontos fixos de A são iguais aos pontos fixos do seu dual. Agora, se o espaço ainda é de Hilbert, mas a gente olha a hipótese mais geral, ou seja, essa uniformidade de iterados, em geral a projeção não é ortogonal, você perde isso. O exemplo, você pega essa matriz, 1 mais meio menos 1 meio, 0, os altos valores dela são 1,5. Então, obviamente, ela tem essa uniformidade de iterados. Só que o vetor 2,1 é um ponto fixo para ela. O vetor 1 não é um ponto fixo, está no A menos meio I, no kernel disso. Quando você calcula as médias de Birkhoff, ele converge para zero. Pelo resultado anterior, se ele converge para zero é porque ele está no fecho do RAM. Então, se a projeção fosse ortogonal, eles deveriam ser ortogonais. No entanto, eles não são. A gente pode pensar outra coisa, já que a gente está olhando esse teorema A, que é um teorema em análise funcional, é olhar a hipótese no contexto de análise funcional, ou seja, a hipótese sobre espectro. A gente pode olhar o espectro do operador e pensar, será que se o espectro pertence à esfera unitária, a gente consegue garantir a convergência? Não os outros itens, mas só a convergência? Não. Se a gente tomar essa matriz 1, 1, 0, 1, tem autovalor 1 com multiplicidade 2, se você escolher qualquer vetor com unitária diferente de zero, quando você calcula as médias de Birkhoff dela, por causa dessa parte idempotente ali, ele sempre explode. E o problema não está no fato desse 1 ser um alto valor de multiplicidade 2. Se você colocar 1, 1, 0 e menos 1, dá o mesmo problema, não porque explode, mas porque vai ter uma subsequência que converge para um lugar e uma subsequência que converge para outro. Ou seja, essa hipótese não é muito boa. Tem um teorema B, que a gente provou, que a hipótese essencial que a gente utilizou é de reflexividade. Como a gente está pensando do ponto de vista de teoria ergódica, em particular, por exemplo, no operador Perron-Frobenius, que é o operador que age sobre o L1, o L1 não é um espaço reflexivo. Logo, não dá para aplicar o teorema A direto. Então, o que a gente vai conseguir é, aplicando o teorema A e algo do tipo, aproximando, porque assim, L1 não é reflexivo, mas os espaços LP, exceto L1 e L infinito, são reflexivos. Então, a gente pode aplicar o teorema A nesses espaços, desde que haja uma invariância sobre o espaço LP. Então, a gente, usando as aproximações das médias de Birkhoff de elementos do LP nesse elemento do L1, a gente consegue provar. Ou seja, se a gente tem um operador de L1 de L1, a gente tem que colocar a medida finita para ter inclusão dos LPs, relacionar as normas. Um operador linear contínuo, uniformidade dos iterados. Se existe um P em que esse operador é invariante, ou seja, leva LP em LP, se P é diferente de 1 do infinito, em que haja uniformidade, não precisa ser a mesma cota, pode ser um C1, um C2, a gente obtém o quê? Que para todo elemento do L1, as médias de Birkhoff convergem para um ponto fixo. A segunda questão, a gente sabe calcular ela, ou seja, a gente pega uma sequência de elementos de LP que aproximam F, aplica o teorema A, calcula as médias de Birkhoff dela e depois passa o limite. Isso converge para G e a gente quebra o espaço L1 da mesma forma que a gente quebrava antes. Aquele fecho 1 é só para deixar bem claro que é o fecho na norma 1. Uma aplicação direta do teorema B é o Koopman. O Koopman satisfaz essas hipóteses, ou seja, ele é invariante para os espaços LPs, desde que você tome a transformação que preserva a medida, a gente consegue uma parte do teorema de Birkhoff, ou seja, qualquer elemento do LP, a média de Birkhoff converge em LP, converge para uma função que é invariante, e usando um teorema de convergência, monótona ou dominada, a gente consegue que a integral desse valor limite é igual à integral de F, ou seja, uma parte do teorema de Birkhoff.
Agora eu vou falar um pouco sobre as ideias das provas, dos teoremas. Primeiro, o teorema A, que é um teorema essencialmente abstrato, porque ele age em análise funcional. Como eu falei, tem que substituir a ideia de ortogonalidade, que não faz sentido em espaços normados. Vou substituir a ideia de anulador, dado no subespaço de anulador à direita de M, são o conjunto de funcionais lineares que anulam M. E dá um subespaço do dual de E, o anulador à esquerda são os vetores que são anulados por todos os elementos de N. Outra coisa que foi importante na versão original e também aqui é a ideia de adjunto. Só que aqui é a ideia mais geral de adjunto, porque no caso de Hilbert, olhar para o produto interno, como o professor Carlos falou anteriormente aqui. No caso mais geral, você toma a transformação linear contínua do espaço E em F. Você sempre pode induzir uma transformação em T estrela que eu chamei ali, que faz do espaço de transformações lineares contínuas do dual de F e do dual de E, através daquela relação ali. Sempre é possível isso. Usando o Ramban, que você mostra uma coisa que é interessante, ele preserva a norma, esse operador. Ou seja, você constrói um novo operador, mas a norma mantém, ou seja, a norma do operador de T é a norma do operador de T estrela. A gente dá o nome desse operador de T estrela de adjunto, é um operador muito importante. Às vezes estudar T, você pode estudar através de T estrela. Uma outra coisa que é, deixando mais formalizada, já que eu falei aqui de reflexividade, naturalmente você sempre pode colocar qualquer espaço normado dentro do seu duplo dual, através de um isomorfismo isométrico, que é a inclusão canônica. Não necessariamente ela é sobrejetiva. Se ela for sobrejetiva, o espaço é reflexivo. Decorre disso que o espaço é um espaço de Banach. Mesmo se originalmente não fosse espaço de Banach, o fato de ser reflexivo implica que ele é Banach. Ou seja, como eu falei, você consegue enxergar o espaço normado através do seu duplo dual. E a projeção que eu estava no enunciado, que é simplesmente, se você terá duas vezes o operador, ele dá o próprio operador. Agora, como o teorema B eu falo de LPs, a definição de LPs são espaços, você olha o espaço das funções, que quando você eleva a P integra, dá menor que infinito, certo? Você colocando as operações naturais de soma, produto e uma norma, em termos do fato de você poder integrar, ele elevado a P e não dar infinito, isso dá um espaço semi-normado. Só que você fazendo uma reação de equivalência, identificando funções que são iguais em quase todo ponto, você obtém um espaço normado, que é o LP estilizado que eu estou falando aqui. Alguns resultados são muito importantes, que todos os LPs são um espaço de Banach, só que nem todos os LPs são espaços reflexivos. Como eu já falei, para qualquer P diferente de 1 infinito, é um espaço reflexivo. A gente sabe calcular até quem é o dual dele. L1 não é reflexivo, o dual do L1 é L infinito, e o dual do L infinito é um espaço de medidas finitamente aditivas, ou seja, não é L1 mesmo. Se a medida for finita, a gente tem as inclusões dos LPs. A gente tem uma relação entre as normas. Essa penúltima coisa está dizendo que se uma sequência converge em qualquer LP, ela converge em L1. E que os espaços de LPs são densos em L1 quando você olha a norma L1. Esses vão ser as principais coisas que a gente vai utilizar para provar o teorema B. Ingredientes da prova do teorema A. Para provar o teorema A, basta a gente olhar para esses três lemas. Sendo que, se a gente olhar para o lema A e lema B, são lemas que não existem hipóteses. O lema A diz um espaço normado, você pega um subespaço, quando você obtém essa relação entre os anuladores e o fecho dele. Não há hipótese, é só um espaço normado. O lema B, você tem uma transformação linear contínua de um espaço E em F, e você obtém uma relação entre kernel, RAM, adjunto e anulador. Também não há hipótese. A única hipótese que existe, que é a hipótese que vai ser... tipo assim, eu poderia escrever isso como hipótese do teorema A, só que eu coloquei reflexivo porque é uma realização, é algo mais palpável de ver. Ou seja, se eu estou no espaço normado que o lema C vale, o teorema A vale. Em particular, com aquela hipótese, ou seja, que a cópia de E no duplo dual dele não precisa ser exatamente igual ao duplo dual. Basta que contenha os pontos fixos do biadjunto de A. Só que isso é uma hipótese um pouco técnica, porque em geral não é fácil calcular o dual de um espaço. E depois tem que calcular o adjunto de espaço depois de novo. É uma coisa, para mim, muito técnica. Então a hipótese de reflexividade fica mais fácil para entender. Com essa hipótese, a gente consegue essa relação. Justamente esses três lemas estão dizendo o seguinte: eles estão te dando equações que envolvem anuladores, kernel, RAM, um operador e seu adjunto. São equações que são feitas para provar o teorema A. Só para a gente relembrar o teorema,
A gente quer provar que as médias de Birkhoff convergem, a gente quebra espaço e sabe calcular, sabe dizer quando o elemento está ou não através das médias de Birkhoff, ou seja, se degenera ou não. Basta olhar isso. Facilmente, se o elemento está é um ponto fixo, você calcula a média de Birkhoff dela, é uma sequência constante, converge para F. Se ele está no feixe do RAM, se você tenta calcular a média de Birkhoff, dá uma série telescópica, aí entra a hipótese de ter uniformidade de iterados, é aí que entra, isso converge para zero. Então, se seu espaço já fosse quebrado entre esses dois, entre o kernel e o RAM, a prova já tinha acabado. A questão é que isso em geral não acontece, só que a gente vai provar. No meio da prova a gente acaba descobrindo isso, que isso é verdade. Pelos aqueles lemas que eu falei, que são esses aqui, essas relações, a gente prova que se a gente olhar para agora o anulador dos pontos fixos, intersectar com o anulador do fecho do RAM, isso está contido no fecho do RAM. Agora a gente está olhando para o adjunto, intersectado aos pontos fixos do adjunto. Lembrando o seguinte, pelo que a gente acabou de ver aqui atrás, sobre essa ideia de convergência, a interseção entre o kernel e o RAM sempre é o vetor nulo, certo? Então, para a gente mostrar que eles não tem nenhum vetor que foge daquela soma direta, basta mostrar que existe o quê? Um funcional linear, não nulo, contido naquela interseção dos anuladores, porque vai estar contida a interseção do kernel e do RAM, que a gente já sabe que é o vetor nulo. Então, se a gente supor por absurdo que são diferentes, usando o lema A, ou seja, que o anulador do anulador é o fecho do conjunto, a gente sabe que existe um funcional linear que está contido naquela primeira interseção. Logo, está contido na interseção do fecho do RAM com o kernel, o que é um absurdo. Ou seja, o espaço realmente com aquelas hipóteses do teorema A se quebra em dois. E o fato de ser uma projeção é simples. Se você pegar o vetor, você já sabe que ele se quebra em dois. Quando você calcula a média de Birkhoff, só sobra o quê? A parte do kernel. Se você aplicar de novo, continua constante. Teorema B, só para relembrar, mesma coisa, a gente quer calcular a média de Birkhoff, quer dizer, provar que sabe calcular a média de Birkhoff e que o espaço quebra em dois. Primeiro a gente toma o quê? Algo natural. Se a gente sabe aplicar o teorema A em espaços LPs, a gente toma uma sequência de elementos de LP que aproximam F. Certo? Como eu falei, a ideia é, você calcula as médias de Birkhoff de cada elemento dessa sequência e aproxima a média de Birkhoff de F. Pelo teorema A que a gente tem que... Existe PFK, ou seja, a média de Birkhoff de FK. Certo? Mas isso converge em LP. Só que como a gente está em medida finita, o fato de convergir em LP implica que converge em L1. Logo, usando essas relações, a gente consegue provar que a média de Birkhoff de F é Cauchy na norma 1, mas o espaço L1 é um espaço de Banach. Logo, converge. Primeira coisa é isso, a gente sabe que converge por um certo G. Segunda coisa é provar que a gente sabe calcular. Basta olhar para as médias de Birkhoff dos elementos que aproximam F. Certo? Como FK converge para F, a gente obtém aquela relação, para qualquer N natural. Certo? Simples. Pelo teorema A e a relação de existência entre a norma 1 e a norma P, essencialmente estou dizendo o seguinte, que taque o limite, faça N para o infinito ali, aquela primeira parte converge para G, que a gente sabe que já existe pela parte 1. E a segunda parte também existe pelo teorema A, que é PFK. Ou seja, PFK convergem agora em L1 para G. Ou seja, a gente sabe calcular a média de Birkhoff de F olhando para as médias de Birkhoff de FK. Isso está indo um pouquinho até mais. A gente pode escolher uma FK esperta para poder calcular a média de Birkhoff de F. Porque eu escolhi uma FK qualquer. A parte 3 é dizer que o espaço quebra-se em dois. A gente vai usar essencialmente a quebra que a gente já tem no teorema A. Porque as FKs estão em LPs, então a gente pode quebrar ela em dois. Em que uma parte está no kernel e outra parte está no RAM. E a gente sabe dizer onde é que eles estão mesmo. Como P é uma projeção, se você aplicar P em FK, a segunda parte some. Porque está no RAM. E quem está no RAM é degenerado, vai para o zero. Certo? A gente com isso descobre que FK1 converge e FK2 converge, usando o fato de que FK converge para F em L1. Logo, como o kernel e o RAM são espaços fechados, a gente acaba de descobrir o quê? Que FK1 está contido naquele kernel, então está contido nesse, ou seja, no kernel do operador, não operador restrito, mas do operador mesmo. E o FK2 está contido não no RAM do operador restrito, mas do operador mesmo, na norma 1. Ou seja, passando o limite agora, a gente descobre que o L1, mais uma vez, é quebrado em dois espaços.
nos pontos fixos e no fecho do RAM, na norma 1. Agora, o que se coloca são alguns tipos de questões. Por exemplo, por que trabalhar com esse tipo de média de Birkhoff? Por que olhar para aquele teorema B, que para mim é o teorema mais importante? Porque muitas vezes em teoria ergódica você quer encontrar medidas SRBs ou estados de equilíbrio. E uma das formas de você encontrar é você olhar para o operador de Perron-Frobenius agindo sobre o L1. No caso de medida de SRB, você tem que escolher a medida de referência como sendo Lebesgue, ou no caso mais geral, você escolhe qualquer medida. E uma das formas de se construir isso é olhar o seguinte: você tem a medida de referência que você fixou, você olha para os pontos fixos do operador de Perron-Frobenius. Por quê? Os pontos fixos dele, se ele for maior ou igual a zero, não for maior ou igual a zero, induzem uma densidade de uma medida que é absolutamente contínua em relação a essa medida de referência e é invariante. Ou seja, é uma medida boa, porque é absolutamente contínua em relação à medida boa que você escolheu, e é invariante, ou seja, a gente dá para usar a teoria ergódica. Então, nesse sentido, a gente pode se perguntar o quê? Outra forma de ver o Perron-Frobenius é através dos potenciais. Ou seja, para cada potencial induz um Perron-Frobenius. Então, a gente pode perguntar, será que eu posso aplicar esses teoremas, já que eles dão boas formas de você calcular os pontos fixos, te dizem quando o cara não é um ponto fixo? Porque o problema do Perron é você ter um ponto fixo, mas o ponto fixo ser essencialmente degenerado, ou seja, ser o vetor nulo. Você não quer um ponto fixo seja um vetor nulo, você vai induzir uma medida que é a medida que dá peso zero a tudo. Então, ali diz como calcular e diz que se o espaço só tiver o vetor nulo, então essencialmente o espaço é o fecho do RAM, ou seja, todo mundo não tem que ser necessariamente degenerado. Então a gente pode impor uma hipótese sobre a dinâmica de não degenerar, então a gente consegue, por aquele teorema, a existência de uma SRB ou entropia, talvez. Então a gente pode se perguntar quais são os potenciais que o operador de Perron-Frobenius satisfaz após o teorema B. Aí umas perguntas mais específicas se a gente colocar uma dinâmica hiperbólica, por exemplo, e a medida de referência é Lebesgue, ali é uma pergunta no sentido de SRBs. Será que ele satisfaz a hipótese do teorema B? A gente pode usar o teorema B para calcular esses SRBs? E a segunda se a gente pensar o potencial nulo, aí é uma pergunta mais no sentido de a gente encontrar medidas de máxima entropia. Será que o operador de Perron-Frobenius satisfaz a hipótese do teorema B? Será que a gente pode usar ele para encontrar mais fácil ou obter informações? São perguntas que ainda não sei responder porque me fiz há poucos dias. Espero poder responder elas. A bibliografia utilizada em medida foi o livro do professor Armando. Análise funcional, o livro do Danforth, Schwartz. Em teoria ergódica, o livro do Magnier. E voltando à análise funcional, o livro do Red Simon e do Ruggi. Obrigado pela atenção de todos.